Então, dá pra ver, né? Sim, aham. Peraí, é aqui? Ok, aqui estamos nós. Então, hoje a gente vai falar sobre alfabetização, letramento e literacia em futuros. Eu quero fazer aqui um parênteses, quero abrir um parênteses sobre esse tema, que foi muito discutido entre nós quando a Lua propôs as masterclass e, ok, nós vamos falar sobre estudos de futuro, sim. Só que antes de entrar no campo que é profissional, que são os estudos de futuros e o foresight, é interessante a gente falar de habilidades que a gente tem que ter para pensar esses lugares, esses futuros. Por quê? Porque o futuro, gente, antes de ser um tempo, ele é um espaço e, como tal, ele precisa ser ocupado. E o que a gente pretende na nossa associação e nessas masterclass é democratizar as ferramentas para a gente poder ser protagonistas desses lugares, desses futuros, né? Que a gente consiga imaginar novos futuros preferíveis que sejam diferentes dos promovidos pela ordem hegemônica do presente. Então, para isso, a gente tem que ter habilidades. E por sorte, porque eu acho que é uma sorte da nossa língua portuguesa, nós temos três traduções para literacy, de futures literacy, que é essa habilidade promovida pela Unesco, né? E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, quem sou eu na fila dos futuros? Vou falar um pouquinho de mim. Bom, eu sou Joyce Preira, sou uma mulher latino-americana que mora na Itália. E eu fui entender esse conceito de ser uma mulher latino-americana depois que eu vim morar aqui. Porque quando eu morava no Brasil, eu não tinha a mínima ideia o que era ser uma mulher latino-americana. E principalmente nessa área que são os estudos de futuros. Eu moro num lugar que, por coincidência, tem o único o museu, não, uma galeria de arte futurista, do mundo, que não tem nada a ver com estudos de futuros, é o movimento futurista. E a gente está também ressignificando essa palavra que é futurista. Então, dentro da nossa associação, a gente vai falar muito mais de estudos de futuros, de foresight, de pensamentos de futuros, do que futurismo, porque futurismo faz parte de um movimento artístico lá do início do século passado, que infelizmente se tornou fascista com o tempo. Então, por mais que a gente queira ressignificar também esse termo, né? E em 2020 eu participei do meu primeiro TEDx aqui, que intitulado Os Estudos de Futuros Explicados à Minha Filha. Exatamente porque ela me perguntava, como assim, mãe? O que significa trabalhar com futuros, se o futuro nem existe? Então, foi uma forma de compartilhar com pessoas que não são da área, que não são pares, o que significa esses futuros e a importância que tem, que a gente precisa adquirir essa habilidade de imaginar futuros, independente do nível que seja, porque para imaginar, desenhar, criar futuros, não precisa ser um futurista profissional. A gente precisa ter essa habilidade. E, bom, eu passei do forecast para o foresight, né? Fiz essa transição. Forecast e o foresight, ele tem a mesma tradução no português, no italiano também, mas significa dois ambientes e campos muito diferentes dentro no nosso campo de estudos de futuros. Forecast são os dados do passado, são futuros de curto prazo, e foresight são os dados dos futuros. E eu fiz essa transição e em 2014 eu trabalho com futuros de médio e longo prazo. E aqui eu quero compartilhar com vocês algumas características dos futuros, né? Que são algumas características e o crédito aqui é da Eliane Marcial, que é uma grande futurista, uma grande profissional do foresight brasileira. E
Segundo a Eliane e Michel Godet, o futuro ele pode ser e ele é múltiplo, ele é imprevisível, ele é um construto da nossa imaginação, ele é insólito, ele é incerto, é influenciado por variáveis ambientais e megatrends. E a gente não pode a gente não tem a capacidade, muitas vezes, de imaginar os futuros, alguns tipos de futuros, porque são futuros que a gente nem sabe que existem, são futuros anon. Existirão sempre futuros fora do nosso radar, eventos fora do nosso radar, que vai ser impossível de antecipar. Mas é interessante a gente entender algumas características de que é o futuro. E aqui, quando a gente fala de futuro, a gente está falando de futuro no plural, tá? Porque ele é múltiplo. Então, isso aqui é para a gente entender. Aqui vão ter muitas pessoas que já trabalham na área, eu vejo aqui vários ex-alunos, alunos, colegas que estão nessa live, então elas vão entender exatamente o que significa esse cone dos futuros, mas também tem muita gente que não tem a mínima ideia do que a gente está falando. Quando a gente fala de futuros, a gente está dentro de um cone de possibilidades. Então, adquirir uma alfabetização, um letramento e uma literacia em futuros significa aumentar a nossa visão, o nosso cone, aumentar da plausibilidade, futuros plausíveis que a gente consegue imaginar, ou prováveis, que geralmente é uma continuação do presente, para futuros possíveis, preferíveis. Então, essa é a ideia. Então, quando a gente fala, isso é muito interessante, porque quando eu faço laboratório de futuros com adolescentes, e antes de começar o laboratório, eu pergunto, tá, como vocês imaginam o futuro? Geralmente são futuros plausíveis, são uma continuação do presente, são futuros familiares. Para quem não está acostumado, não tem essa habilidade de imaginar futuros, a gente fica naquilo que a gente já vive, e aí fica aquele ciclo, né? Fica repetindo ciclos. E é interessantíssimo, porque quando a gente pensa em adolescentes, em jovens, a gente pensa, não, eles são super criativos, eles vão imaginar. Não, gente, se desde sempre, desde que nasce, a gente não capacita as pessoas a imaginarem futuros, dificilmente elas vão pensar algo que é fora da familiaridade, né? Então, essa é a ideia. E Futures Literacy, esse termo que a gente escuta muito falar, que ficou mainstream, né? Que ficou mainstream no Brasil. A gente tem escutado falar de Futures Literacy. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar desse conceito? Então, eu quero aqui perguntar para vocês, compartilhem no chat, quando que foi a primeira vez que vocês ouviram falar de Futures Literacy? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. O que que vem na cabeça? Futures Literacy. Agora, Camila falou que acabou de escutar esse termo. Durante a pandemia, sim, Vinícius, Vinícius foi no nosso master, né? Com Felipe Koch, interessantíssimo. Então, gente, é interessante esse termo aqui, Futures Literacy, 2020, 2021, que foi ali durante a pandemia. Futures Literacy ele foi um termo aqui que no Brasil a gente começou a escutar quando? Durante a pandemia. Quando o Futures Literacy Summit da Unesco foi pela primeira vez online ali em 2020. Ali a gente começou a ouvir muito sobre esse termo, sobre Futures Literacy. E eu frequentei aqui no norte da Itália um Master em Social Foresight que tem parceria com a Unesco, né? Tem a cátedra da Unesco em sistemas antecipatórios e a base era Futures Literacy. E eu comecei a monitorar esse termo. Google Trends. Comecei a monitorar o termo Futures Literacy e no Brasil, sim, durante esse Summit da Unesco, a gente ouviu muito falar sobre Futures Literacy.
E aqui eu peço desculpas aos meus alunos e colegas que já ouviram essa história, mas eu vou ter que repetir. Por quê, gente? Porque durante o ano de 2020 saiu esse artigo aqui no World Economic Forum sobre as quatro habilidades, né, as quatro skills pós-Covid. E uma delas foi a Futures Literacy. E no LinkedIn, em alguns artigos, as pessoas falavam sobre essa matéria do World Economic Forum. Começaram a falar, o World Economic Forum ahn, declarou que uma das habilidades pós-Covid é a Futures Literacy. Todas essas pessoas, empresas e instituições que falavam sobre isso, eu ia lá e batia na porta e dizia, gente, não foi o World Economic Forum que falou isso aqui. Não foi o World Economic Forum. O que que aconteceu aqui? Eu fiz parte dessa pesquisa. Durante a pandemia aqui na Itália, que foi super draconiana as medidas, não sei se vocês lembram, foi o primeiro país que fechou. Ah, e eu e mais 8 colegas que estávamos assim, novos futuristas, né? A gente fazia um ano que a gente tinha feito esse Master em Social Foresight aqui na Universidade de Trento, na qual eu era a única estrangeira, a única da América Latina. E a gente queria muito compartilhar as ferramentas, democratizar as ferramentas dos estudos de futuros com as pessoas, porque a gente não sabia o que ia acontecer, estava todo mundo dentro de casa. Foi a primeira vez que a gente começou a utilizar as ferramentas num grupo de 8 pessoas. Ok, vamos lá, vamos democratizar essas ferramentas para quem precisa. Na época era pandemia, a gente começou um exercício, um percurso de foresight. E aí, durante esse percurso, inclusive, o Roberto Poli, que é o chairman da Unesco em Sistemas Antecipatórios, nos ajudou a construir esse percurso. O que que a gente percebeu? A gente apresentou, tem um relatório, se vocês entrarem nesse artigo, tem um relatório sobre esse percurso. O que que a gente percebeu? Que a gente fracassou. Na verdade, essas habilidades pós-Covid, que depois o meu colega Stefano Olivieri escreveu no World Economic Forum, que na verdade foi só um meio, né? Não foi eles que falavam nada, foi resultado de um fracasso como nós, como futuristas, porque a gente achou que, ok, vamos aqui democratizar ferramentas. E, na verdade, o que que a gente tinha que democratizar na época eram habilidades. As pessoas, elas, antes de utilizarem as ferramentas do Foresight, elas precisam saber como utilizá-las, e para isso elas precisariam ter algumas habilidades, entre elas a Futures Literacy. Inclusive, nesse artigo, eu compartilhei, ahn, eu citei, né, pedi para o Stefano citar o Liberte o Futuro, que na época era o projeto que eu estava envolvida, na qual eu aprendi muito, aprendi inclusive um conceito de futuro de uma comunidade indígena de uma pessoa que era de uma comunidade indígena que falou: Olha, Joyce, vocês veem um futuro completamente diferente de nós. Nós vemos o futuro atrás, porque o futuro a gente não enxerga, o passado está na frente. E a gente vê o futuro na frente, né, geralmente. Que mudou completamente a minha forma de ver futuros. Então, aqui nesse momento, a gente percebeu que foi um fracasso, e o fracasso faz parte do nosso campo de estudos de futuros. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente desenha cenários de futuros, que são cenários de futuros que são possíveis, porém não preferíveis, a gente tem que fracassar e não chegar naquele cenário. A gente tem que criar estratégia para mudar totalmente a rota. Então faz parte a gente. E o que aconteceu foi isso, o backstage, o que aconteceu atrás desse artigo foi um caos, um caos pessoal. As pessoas que estavam participando desse projeto comigo estavam vivendo momentos muito intensos, ah, e desde E aqui dou um exemplo. Meu colega, que é de Bérgamo, viu o pai dele sair, que morreu durante a pandemia, sair num tanque de guerra,
que foi assim que as pessoas saíam mortas dos lugares. Então, foi um caos e a gente, na nossa pretensão, né, na nossa arrogância, achando que a gente ia democratizar ferramentas com as pessoas. Então, por isso que aqui, hoje, a gente vai ver muito mais habilidades do que ferramentas de estudos de futuros, né? Porque a gente tem que fazer essas perguntas: quais futuros imaginados são considerados possíveis ou plausíveis e quais são descartados como irreais ou impraticáveis? E aqui tem a ver com hegemonia cultural, tem a ver com pessoas que pensam futuros e tem a ver também com como seria esse lugar, né, nós da América Latina, se a grande maioria tivesse essa capacidade de imaginar e de criar futuros, porque muita coisa, muitos cenários, a gente não vai ter poder de decisão, mas a gente também vai poder hackear esses futuros. E lembrando, gente, quando a gente fala de futuros, não é para ficar lá no horizonte temporal que a gente escolhe, que é 2040, 2050. Geralmente são 10 anos a mais, né? O mínimo de quando a gente fala de estudos de futuros foresight. É para usar o futuro no presente. E é isso que quer dizer essa habilidade, que é a Futures Literacy. É usar o futuro no presente. Sendo que quando a gente fala de alfabetização, letramento e literacia em futuros, são, são conceitos que são complementares. Quando a gente fala de alfabetização de futuros, é o básico. Muita gente aqui está ouvindo falar pela primeira vez de Futures Literacy, né? Quantas pessoas, quantos aqui entre nós já imaginou quatro cenários de futuros pessoais daqui a 10 anos? Raramente a gente, inclusive os profissionais de futuros que desenham cenários de futuros para empresas, governos e tal, geralmente eles não fazem, eles não imaginam e desenham cenários futuros pessoais, não se imaginam nesses lugares, só que é fundamental a gente se imaginar nesses lugares. Porque a gente tem que se perguntar quem se beneficia com visões específicas dos futuros. Então, se a gente não se imagina nesses lugares e traz para o presente algo que a gente possa já colocar em ação, alguém vai fazer isso no nosso lugar. E aí, isso aí que tá, esses são os futuros colonizados, né? Então, o foco, o nosso foco é a alfabetização e letramento de futuros, porque a literacia é algo muito mais sofisticado. A literacia já tem a ver com pares, com profissionais, com pessoas que são literatas, né? Literatas em futuros, que entendem as diversas escolas e abordagens. Então, o que a gente quer, o nosso foco aqui é a alfabetização e o letramento desses futuros. Como a gente pode usá-los hoje? Então eu trago esses dois conceitos, né? Um deles é o do Paulo Freire, que é a capacidade de esperançar. Esse livro do Paulo Freire é um livro de 92, é interessantíssimo, porque quando a gente pensa futuros, a gente tem que ter essa capacidade de esperançar como verbo, como dizia o Paulo Freire, esperançar como verbo e não esperar. E nesse livro, Inês, ele traz também esse conceito do inédito viável. E quando a gente pensa em futuros, a gente tem que pensar nesse inédito viável. Como que a gente traz para cá, para o presente, e coloca em ação? E de que forma a gente faz isso dentro da nossa cultura? E aqui entra a Padurai, que ele não é da América Latina, mas ele é do sul do mundo. A Padurai escreveu o livro O Futuro como Fato Cultural, na minha tradução livre, que ele fala exatamente desse lugar de os futuros, eles são atravessados pela cultura. Por isso que a gente tem que incrementar a nossa caixa de ferramentas e utilizar com o que nós temos culturalmente aqui para poder aspirar os nossos futuros. Porque a gente sabe que muita coisa vem do norte global, só que como que a gente pode utilizar, como por exemplo, o teatro
do oprimido do Boal, que daqui a pouco eu vou falar de um case, inclusive o Pedro está por aqui e vai poder nos explicar melhor, que é um modo de fazer simulações de futuros. Ok, que dentro da nossa caixa de ferramentas para pensar esses futuros, nós vamos, não tem como sair, né, do tradicional, mas a gente pode utilizar esses outros, os outros saberes. E aqui entra algo que é muito forte e interessante, e é bom a gente saber, que são os inventários de futuros, as imagens que a gente tem sobre futuros. Como é que a gente pode aprender com as nossas memórias de futuros? Então, gente, bom, o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é capaz de fazer uma viagem mental no tempo. Nós temos dois tipos de memórias. Na verdade, a gente tem mais tipos, mas dois principais, que é a memória episódica e a memória semântica. A memória episódica tem a ver com a nossa vida, né? Com as coisas que a gente lembra de nós mesmos e também com as simulações de futuros onde nós somos protagonistas. Os neurocientistas falam que no mesmo lugar do cérebro que a gente arquiva memórias de futuro, de passado, arquiva as memórias, que é o córtex pré-frontal, o hipocampo, nós imaginamos cenários de futuros, ou seja, são os mesmos lugares que são ativados. Então, toda vez que a gente vai para esses cenários, essas simulações de futuros, nós estamos criando memórias de futuros. E isso é fundamental, por quê? Porque fica mais fácil que a gente lide com o imprevisto, né? Então, a gente vai arquivando essas memórias, a gente vai fazendo essa viagem mental do tempo, porque a Futures Literacy é exatamente isso, ok? Estamos empobrecidos de imaginação. Precisamos recuperar a nossa capacidade de imaginar futuros e de desenhá-los e construí-los. Para isso, a gente tem que fazer uma viagem no tempo. A gente tem que ir para esses futuros, voltar aqui no presente. E para os nossos passados e voltar aqui no presente. Porque é dessa forma que a gente constrói futuros. Então é fundamental a capacidade de imaginar futuros por causa disso. E é interessante porque a gente pode. Existem há vários modos de imaginar esses futuros, né? Um deles é quais são as memórias que a gente tinha dos futuros? Quais são as nossas memórias de futuros? Por exemplo, 10 anos atrás. 10 anos atrás, como que a gente imaginava esse futuro aqui em 2024, 2014? 20 anos atrás, como que a gente imaginava esses futuros? Porque a gente aprende também com os futuros imaginados, os cenários que nós criamos, que não foram realizados. A gente aprende com isso também. É bom a gente trazer isso para o presente, porque é importante a gente ter em mente que muita coisa a gente não vai conseguir antecipar, tá? Muita coisa sim, muita coisa a gente não vai conseguir, e ter eventos completamente fora do nosso radar, que aí tem vários nomes dentro do nosso campo, né? Os cisnes negros, por exemplo, que é completamente, não dá para imaginar, é unknown unknown, a gente nem sabe que não sabe. O importante é a gente trazer o que a gente não sabe que não sabe para outro lugar, que a gente sabe que não sabe. Para non a non. De que forma? Ok, pelo menos eu sei que eu não sei isso. Então eu vou atrás. Porque para imaginar futuros, a gente também tem que ter repertórios, né? E repertórios pode ser inúmeros. Pode ser dos nossos ancestrais, pode ser repertórios do presente, outros povos, pode ser algo que a gente invente. A gente precisa adquirir essa capacidade de viagem mental no tempo. Eu vejo as pessoas falarem às vezes, mas nós não temos tempo. É para privilégios, né? É para privilegiados, é um privilégio pensar em futuros. Quem fala isso é porque não entendeu que não é pensar em futuros para ficar nos futuros, é para trazer para cá. E a gente pode fazer isso dentro de um transporte público, sabe? Antes de dormir.
quando está esperando uma fila, a gente pode utilizar o nosso cérebro para essa viagem mental no tempo, tá? É muito mais fácil a gente imaginar futuros não preferíveis, né? Inclusive, é muito útil dentro do campo do foresight, dos estudos de futuros, os futuros não preferíveis, porém possíveis, são os mais importantes. Só que na esfera pessoal, de futuros pessoais, a gente pode deixar de lado esses futuros não preferíveis, porém possíveis, e imaginar futuros preferíveis e colocar isso em ação, para não ficar só na fantasia, porque não é um exercício de fantasia. E também não é utópico ou distópico. De que forma a gente lê a realidade? A realidade é muito além desses tons de utopia e distopia, né? Os futuros é a mesma coisa, então não dá para ficar também nesse binário de utópico ou distópico e nem ah, desacreditar de cenários de futuros preferíveis, né? E aqui eu tô falando no âmbito pessoal, que é um grande desafio. Lembrando, gente, que nós temos vieses, muitos vieses. Inclusive, para pensar futuros, existem muitos vieses. O ser humano possui mais de 200 vieses. E um desses vieses para pensar futuros é o viés do status quo. Ou seja, imaginar esses futuros que é uma continuação do presente, que é uma continuação daquilo que está acontecendo, né? E a gente só vai ultrapassar isso quando a gente utilizar essa habilidade, porque senão a gente vai ficar no plausível, no que a gente já conhece, no cone menor daquele nosso cone dos futuros, tá? Existem outros vieses que é interessante a gente prestar atenção quando a gente trabalha com futuros. Porque se a gente for trabalhar com futuros, a gente tem que olhar para o lado e ver, ok, nós estamos aqui criando, imaginando, desenhando futuros, mas tem uma diversidade na nossa equipe? Nós estamos desenhando futuros para quem? Porque senão a gente vai colonizar futuros, né? A gente vai fazer o que a gente não quer que aconteça. E aqui eu vou trazer um case, não sei se o Pedro tá aí, que é um case muito interessante, que é um laboratório teatral de letramento em futuros, que eu conheci esse case através do Riel Miller. Riel Miller, não sei se fala assim porque é francês. Riel Miller foi quem cunhou o termo Futures Literacy e trabalha no Unesco e Iriel Miller compartilhou um tempo atrás, em 2018, esse artigo sobre um projeto da Unesco, que foi na Grécia, na qual um pesquisador utilizou o teatro do Boal, do oprimido, como um laboratório de Futures Literacy, né, com os menores que chegaram desacompanhados na Grécia. E eu achei muito interessante porque é uma ferramenta tão nossa, né? Tão daqui do sul do mundo, do sul global da América Latina. E entrei em contato com Pedro, tá? Tu tá aí? Ele tá sim. Tô aqui, Joyce. Fala aí, Oi, Pedro. tu quer contar? Conta tu, Pedro, um pouquinho, rapidinho. Pô, assim, de repente. Você é a melhor pessoa para contar o teu trabalho ali sobre. Tá? Bom, obrigado, Joyce, pelo convite, assim, de supetão, inesperado. Eu não sei quanto tempo você vai me dar, então vou tentar falar em 1 minuto. Mas, por intermédio de colegas na Grécia, que detêm a Cátedra Unesco de Pesquisa em Futuros, UNESCO Chair for Futures Research, eu fui convidado a participar de um projeto, quase que uma prova de conceito, né? Eu vinha conversando com essas pessoas já a respeito da possibilidade de o teatro contribuir para o pensamento em futuros. E nosso primeiro experimento com futuros pela performance, como a gente veio a chamar depois, foi com esse grupo de menores desacompanhados.
gente que atravessou o mar de barco, né, fugindo da Síria, de guerra na Síria e em outras partes do mundo. E nós usamos a estrutura do Rio Miller, que é a estrutura do Futures Literacy Lab, o laboratório de letramento em futuros. Só que em vez de usar papelzinho e cartão e não sei o que, a gente usou o corpo humano, né, para expressar e para pensar futuros possíveis e alterar essas visões de futuro também. Mas eu vou parar por aqui porque a aula é da Joyce não é minha. Obrigada, Pedro, e desculpa por te chamar assim, sem te avisar, mas eu acho que tu seria a pessoa ideal para contar sobre de que forma a gente pode utilizar ferramentas que são ferramentas nossas e incrementar com outras ferramentas para proporcionar essas diferentes vivências, né? Que são simulações de futuros. A gente utiliza também no Italian Institute for the Future, simulações de futuros, que é um das ferramentas do Boal, que é o teatro invisível. Então a gente apresenta para pessoas que não sabem que aquilo ali é um cenário de futuro dentro de um evento público, geralmente e abre para discussão depois para o público sobre esse cenário. Então a gente faz uma simulação ali e depois declara que aquilo ali é um cenário de futuro. Então, isso aqui é um exemplo, gente. Existem outras mil formas de como utilizar as nossas ferramentas, ah, junto com outras consolidadas aí do mundo dos estudos de futuros. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Deixa eu ler aqui o chat. Teve uma pergunta da Vitória, que foi sobre como, por exemplo, o pensamento de que deveríamos ter tido no momento passado. Aqui estava falando sobre. Já me perdi agora, desculpa. Mas foi quando você falou de memórias do futuro. Sobre memória episódica. Isso. Ah, entendi. Não, eu não achei que o. Eu não achei, tá? Mas. Então, é interessantíssimo esse lance da memória episódica, da memória semântica e do modo que a gente imagina e simula futuros. Inclusive, os neurocientistas eles chamam de simulação quando, quando a gente imagina os futuros, né? E de memória quando a gente cria esse arquivo, né, de lembranças. Tem uma diferença também. Porque, inclusive, as pessoas que perdem a memória, elas têm dificuldade de se imaginar nesses futuros, né? Porque elas não conseguem se ver. Então, a memória episódica tem a ver com o self, tem a ver com a pessoa. A memória semântica é o coletivo. Nós precisamos das duas memórias para imaginar os futuros. Mas a semântica é, ok, quem foi o presidente em 1990? Quem será? Então, tem a ver com o coletivo, não tem a ver com o pessoal. Só que no momento que a gente se coloca nesses cenários, a gente consegue ter a sensação daquele lugar, imaginar como a gente está se sentindo, fica muito mais fácil da gente concretizar e da gente criar metas e estratégias para chegar em determinados cenários, por mais que sejam cenários coletivos. Então, são habilidades que, antes de falar de caixa de ferramentas, de estudo de futuro de foresight ou de percurso de foresight, a gente tem que utilizar. E falo isso porque, dentro do nosso campo, entre os meus colegas, os profissionais da área, tem uma grande dificuldade de imaginar futuros. Quando a gente chega nos cenários, a gente vê que tem esse gap. Eles são muito bravos, né? São muito bons no ferramental, em todo o percurso, porque quando a gente está falando de foresight, tem várias etapas até chegar à construção de cenários, mas quando vai chegar, ok, agora a gente vai ter que imaginar esses cenários, desenhar o contexto, as personas, tudo aquilo que não aparece no cenário.
e depois visualizar aquilo para voltar no presente e criar essas estratégias, fazer esse backcasting, as pessoas têm muita dificuldade, porque isso é imaginação radical, é o que a gente tem que exercitar. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, sabe? E a gente pode trazer ferramentas para cá, para o presente, para colocar em ação. Nesse momento, eu estou fazendo um projeto com adolescentes na qual a minha filha faz parte, que eu tenho uma filha de 14 anos, e ela está fazendo o trabalho, a pesquisa de campo, que eu falo, porque para não colonizar futuros, muitas vezes a gente precisa, né, ter aliados das novas gerações para poder para não chegar verticalizando, né? E é interessantíssimo de que forma eles veem esses futuros, eles criam esses futuros a partir do mundo deles. Mas também dá para ver que quem não tem essa habilidade, quem não tem esse repertório, vai imaginar os futuros da ficção científica, que são válidos também, muitos deles. Mas outros não, né? Onde a gente cai nessa distopia. Então a gente tem que construir isso, sabe? E é isso, gente. Eu quero terminar porque a gente vai ter 15 minutinhos ainda de perguntas e respostas e tal. Se alguém quiser saber mais sobre o campo de pesquisa, que é Futures e Foresight, que eu falei pouco hoje. Se alguém quiser saber mais sobre filtro washing, que também é uma pesquisa que eu tô guiando aqui junto com a Ariana Mereu, a minha colega, que tem a ver com esse futuro que está na moda, né? O futuro é hype, o futuro, todo mundo fala de futuro hoje em dia, mas quanto realmente as pessoas, as empresas, os governos estão praticando futuros? Quanto é só um falar e não agir? Porque a gente escuta falar de futuro, Brasil, por exemplo, né? O Brasil, o país do futuro. Esse conceito Brasil é o país do futuro é um conceito de 1941, que inclusive quem falou sobre isso não foi nem um brasileiro, foi um austríaco, Stefan Zweig, penso que era esse sobrenome, que veio morar no Brasil depois, né, durante a Segunda Guerra. E aí ele viu esse lugar multiétnico, com toda a abundância que a gente tem, como é a América Latina, e cunhou esse termo, o Brasil é o país no futuro. E a gente fica repetindo isso, não chega nunca a esse futuro, sendo que, inclusive, essa frase, esse conceito foi colonizado, sabe? Não foi nem um brasileiro que imaginou isso. Então, quando que chega isso? De que forma chega isso? Como que a gente pode antecipar? Esses futuros? Como que a gente pode ter essa agência, né? E a gente só vai ter isso se a gente imaginar esses lugares, se a gente sentir esses lugares. E sim, nas próximas masterclass, para quem estiver interessado sobre o campo de pesquisa, Felipe, tem o Felipe que quer Ah, falar. não, mas é pro final, não, é pro final. Para Não, as dúvidas ao final. não, pode perguntar. Ah, tá bom. É, bom, antes de fazer a pergunta, primeiro, parabéns pela associação, parabéns pela aula, pela exposição. Antes de fazer a pergunta, eu queria primeiro fazer uma confissão que eu sou analfabeto em futuros e eu tenho pouquíssimo conhecimento também sobre matrizes ancestrais, enfim. E o que me deixa mais triste é que eu tomei conhecimento disso recentemente só. E tomei conhecimento recentemente, conhecimento da gravidade, da profundidade disso, mais recentemente. Então, tudo que eu vou falar aqui, toda pergunta que eu vou falar aqui, eu vou colocar antes o jargão salvo maior juízo, que é o que me permite fazer uma pergunta ou colocações equivocadas. Mas é o seguinte, eu sou do campo de estudo do direito, né, e especificamente do direito do trabalho, e, e no direito brasileiro, imagino que no direito mundial, ou pelo menos grande parte dele, a gente parte de uma matriz de conhecimento europeia, e o que define o pensamento jurídico atual, o pensamento jurídico moderno, é justamente a noção do contrato social, né? E o contrato social ele pressupõe um rompimento entre humanidade e natureza, né? Então a gente tem até a definição de ciências humanas
e ciências naturais, né? A gente pode chamar de natureza e cultura no direito, é o ser, dever ser, é fato e norma, né? Causalidade, imputação, enfim, são nomenclaturas utilizadas para uma forma de pensar que tem como pressuposto a ruptura entre humanidade e natureza, entre aquilo que é fato casuístico e aquilo que é fato cultural. E essa forma de pensar não é a única, né, forma de pensar na humanidade, nas cosmovisões, e isso que me deixou muito triste, que eu tomei conhecimento disso há muito pouco tempo, eu achei que essa forma fosse absoluta de pensar, e, então me parece que a cultura europeia ou europeizada pensa a partir de um raciocínio de causalidade e imputação, e os povos originários, não só latino-americanos, pensam a partir de uma relação de necessidade e agência, né? Então, algo acontece porque tem que acontecer e influencia todos os seres ao redor que são os agentes. E esse tipo de pensamento que a gente tem hoje de matriz europeia, né, de causalidade, imputação, ser, dever ser, aí, de novo, salvo o maior juízo, ele se acentuou a partir de um momento que a gente não, que os europeus tiveram que identificar uma excepcionalidade humana, que é algo que nos diferencia dos demais animais, dos demais seres, e isso se acentuou a partir do contato ou a partir da invasão dos europeus na América, quando colocaram um degrau evolutivo, né? Então, quanto mais próximo da natureza, mais baixo o degrau evolutivo, quanto mais racional, quanto mais distante da natureza, mais alto o degrau evolutivo. E a partir daí começa o pensamento científico, começa a ideia do indígena que tem que ser domesticado, que tem que ser catequizado, enfim. Mas a minha dúvida, e desculpe por essa longa introdução, o que diferencia, ou como diferenciar o pensamento latino se a gente aparentemente tem uma raiz epistemológica criada a partir desse preconceito, dessa forma, dessa diferenciação? O que caracterizaria a nossa forma de pensar, ou o que diferenciaria se a matriz do pensamento já vem de um aspecto discriminatório? É, Enfim, essa pergunta aí com meus salvos maiores juízos, porque eu sou iniciantíssimo no assunto, e obrigado e parabéns de novo pela exposição. Nossa, eu não sei nem se eu entendi a tua pergunta em profundidade, porque é muito complexa essa tua pergunta. Eu quero só falar, antes de passar para a Lídia, que vai me ajudar a responder essa pergunta, o que tu falou sobre a diferença do humano e da natureza, né? E aqui eu abro um parêntese só para falar que quando, por exemplo, nós desenhamos cenários de futuros e falamos de personas e desenhamos as personas desses cenários, nós não desenhamos só personas. Quando a gente fala de personas, não são só humanos, são também personas ambientais, né? E dentro do direito já existe essa linha que considera a natureza como sujeito de direito, né? Por exemplo, na Nova Zelândia, tem um rio que processou uma hidrelétrica. A Amazônia colombiana, uma parte da Amazônia colombiana, é considerado sujeito de direito. Então aí eu abro essa questão também entre né, o que pode ser, o que você faria no momento que uma praça, um bosque do lado da sua casa é um sujeito de direito e não é um ser humano, tá? Abro esse parênteses porque é o que me vem em mente quando falou, fez essa distinção entre esse ser humano. Em relação à tua pergunta de o que nos diferencia como latinos, eu penso que todas as nossas subjetividades nos diferenciam, sabe? E aí tem muito a ver com esse poder hegemônico e tem a ver com. A Lua seria a pessoa ideal para responder essa pergunta, mas com a colonialidade, né? E com o que a gente ainda reproduz que continua sendo um poder. Lídia, quer me ajudar? Talvez eu não tenha essa resposta. Talvez eu Eu não acho, saiba. mas eu acho que é um ponto muito, muito, muito interessante e importante de ser discutido
entre todos e por todos, e muito mais do que alguém vir aqui e dizer que tem uma resposta sobre, porque eu acho que ninguém deve ter. Se alguém diz que tem, não acredito, né? Desconfie. Mas é um ponto muito interessante, me faz pensar no nosso pilar, na Alaf, que é o Mais Que Humanos. Me faz. E eu e o Felipe, a gente tinha se conhecido brevemente, por causa da Alaf já. E eu tinha pensado justamente em como ele poderia contribuir, trazendo justamente questionamentos como esse. Eu imagino isso se desenvolvendo em reuniões de filosóficas semanais, talvez na ala, lideradas talvez por Felipe, por outras pessoas, em que todo mundo vai tentando dissecar o que é isso, porque eu não acho que existe uma única resposta, mas talvez exista um ponto de vista em comum que nós, como Aleph, queremos seguir. E desconstruir. Teve um outro ponto também que eu não me lembro quem que escreveu no chat, Cristiano, talvez, falando sobre. Eu acho que a Aleph é o espaço para questionar esse tipo de coisa. Por exemplo, ele questionou associação. Associação é um modelo de organização que é europeu, que veio já da Europa, então já é colonial. Eu falo português, que é uma língua europeia. Muitas aqui falam espanhol, que também é algo herdado dos colonizadores. Então, tudo isso tá para discussão, tá para questionamento. Não necessariamente a gente chegue em uma única resposta, mas é o espaço da gente questionar. Então, fica aí a minha não resposta também. E, Joyce, te passo a Mas o bola de novo. interessante, sabe o que é, Felipe, e todos aqui, é que dentro desse universo que são os futuros, como o futuro não existe, a gente não pode nem trazer muitas respostas. A gente pode até pensar o que será isso, né, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O interessante é a gente reformular as perguntas, a gente ter novas perguntas, né? E é isso que acontece quando a gente trabalha, pensa, desenha ou cria, imagina futuros, cenários de futuros, futuros possíveis e principalmente futuros preferíveis. De que forma a gente pode mudar as nossas perguntas e ter outras perguntas? Porque é muito profunda essa tua pergunta. É quase existencial para a gente sair daqui pensando, tá? O que que nos caracteriza? Pedro falou, mas não podemos esquecer que o que faz a América Latina é a colonização europeia. Então, o que faz únicos é essa confluência de culturas originárias africanas, europeias e dos vários grupos imigrantes, inclusive asiáticos, que foram para a nossa parte do mundo. Sim, e é interessante que eu fui procurar a origem dessa palavra América Latina, de como é que a gente se transformou em América Latina, né? E foi cunhado por um europeu, e isso é ótimo, um chileno, que foi o primeiro a falar lá em 1856, sobre a América Latina. E é interessante a gente entender. Eu também não sei, eu estou entendendo, só te digo, morando aqui há quase 20 anos, na Europa, posso dizer que é um grande desafio trabalhar nesse campo de futuros e de foresight e ser uma mulher da América Latina. Porque a gente tem que. Porque eu sou a base da pirâmide, as pessoas não me veem nesse lugar, as pessoas não me veem pensando futuros, né? O senso comum, né? Então, é um grande desafio e eu acho muito importante a gente levantar essas questões, o que nos torna latino-americanos, o porquê. Como a gente pode trazer isso e ser igual, que é uma um dos objetivos da nossa associação, né? Como a gente pode falar entre pares e não, mas falar sobre futuros, pensar futuros de igual para igual, que é fundamental, e ocupar esses espaços, né? Ocupar o futuro, inclusive. Alguém mais? Gente, alguém quer falar alguma coisa?
Wesley, pode falar. Olá, pessoal, me ouvem? Aham. Cheguei bem no final, meio atrasado, achei muito legal a iniciativa. Tô ali numa relação de amor com esse universo de futuros e achei muito interessante essa ação da Associação Latina e eu queria muito saber, assim, talvez por um desconhecimento meu, uma busca por autores que trazem isso para o nosso contexto, porque eu vejo muito M-Web e tantos outros assim de fora, mas eu sinto um vácuo muito grande até nas nossas realidades. Então, eu moro em São Paulo e a realidade de São Paulo em nada parece com a realidade de qualquer cidade da Europa, eu creio eu, ou de qualquer outro lugar. Então, para mim é muito difícil. Geralmente eu busco muita coisa da literatura, paralelo, fico brincando de procurar, mas eu queria muito alguma coisa assim que voltasse de futuros dentro da literatura latino-americana, assim, se vocês têm esse tipo de referência, se vocês indicam algo para a gente poder começar a estudar, até para entender exatamente onde trabalhar isso de forma mais concreta. Até porque eu tenho uma curiosidade muito grande pela parte de inovação social e entender como transformar isso numa carreira, como conseguir prestar esse tipo de serviço, como é que vocês norteiam, podem me nortear nesse caso. Muito obrigado. Wesley sabe que bibliografia latino-americana sobre estudos de futuros, especificamente estudos de futuros e foresight, tem pouco, quase nada. Eu dou aula no Master na SPM em Foresight Estratégico e Pensamento de Futuros, que tem parceria com o instituto que eu trabalho, com o Italian Institute for the Future, e infelizmente o que falta é exatamente essa bibliografia. A gente vai ter que construí-la, a gente vai ter que colocar a mão na massa e escrever nós aqui, essa bibliografia. Porque existem algum, quando a gente fala do campo, né, de futures e foresight, futuros e foresight, existem algumas escolas de pensamento, todas elas são do norte global. As principais escolas de pensamento de estudos de futuros é a lógica intuitiva, que é americana, a francesa, que é do Godet, que é prospectiva, a italiana com o Clube de Roma. Então, assim, aqui a gente vai ter que inventar, porque a gente fala muito de futuros na América Latina, muito de futuros no Brasil, só que o campo de estudos de futuros, ele está sendo criado por aqui. Tanto que ainda não tem uma profissão realmente, pessoas. Está começando esse campo aqui, é muito novo. Então, eu não tenho nada de bibliografia para ti. Sabe que tem vários artigos, teses de mestrado, de doutorado, falando sobre estudos de futuros, mas bibliografia. A Aníbal Quirrano fala de colonialidade, né? Muito forte. Estudos de futuros. Eu estou falando de estudos de futuros como campo de pesquisa científico, né? Bom, gente, eu vou deixar com a Lídia. Eu vou ter que sair. Lídia, co- Sim, fica contigo então, pessoal, tá bom? Não deu pra gente fazer a nossa última visão ali, mas foi ótimo o papo. Bom, se ninguém tem nada mais para perguntar, a Lídia vai continuar a aula. sim, eu continuo sim, Joyce. Muito Então tá. obrigada. É, Obrigadão. Vai lá. Obrigada, Tá, tchau, tá, gente. tá mais que dada a sua aula. Para quem fica, lembrem de. Acho que vão enviar aqui no chat novamente o formulário para vocês receberem o certificado de que participaram nessa masterclass. Tchau a todos. Não esqueçam. Tchau, Joyce. Obrigada. Beijos, beijos.
Enfim, eu continuo aqui por mais 10 minutos. Enfim, todo mundo aqui da Aleph, na verdade, todos nós. E para responder mais perguntas, ou para fazer mais perguntas também, na verdade. É, E só complementando ali a questão em relação à bibliografia latina sobre futuros, é isso. Não, para dizer que não tem, pode até que ser que tenha, mas assim, talvez um ou outro, é bem raro. Mas eu acho que isso é uma oportunidade para que a gente, como Aleph, crie isso juntos. Talvez um dos projetos da Aleph seja trabalhar em parceria com uma editora, seja publicar conteúdos, livros, ensaios, peças, enfim, críticas, que a gente participe em jornais, escreva colunas e traga as nossas visões latino-americanas de futuros. Eu acho que o momento é esse. Bia, por favor. Super concordo com o que a Lígia está falando. É um dos planos da ALA é a gente rodar, inclusive, uma pesquisa, né, ali sobre percepção de latinidade, fazer disso um trabalho da ALA que começa a investigar isso de forma, esse campo, né, de uma maneira mais autoral. Então, é algo a construir e para a gente construir juntos. Felipe, eu tenho duas indicações de bibliografia aqui que a gente tem usado como guia e como norte para pesquisar futuros mais que humanos. A gente vai te mandar por e-mail, lembrando que isso é um bom contato aí para membros da ALAF, a gente fazer sempre indicações de bibliografia e de livros na área, mas a gente vai mandar para você. Acho que uma outra coisa legal para falar também é que, por mais que as coisas não sejam classificadas como estudos de futuros, se fala muito sobre futuros. E as dicas que estão aqui nesse chat são sensacionais. Tem muita gente olhando para as questões de futuros, não sendo entendido como um estudioso de estudos de futuros, porque às vezes é uma questão, né, de encaixar dentro de um padrão de ciência, de metodologia e etc., mas que na verdade é só uma falta de fazer a mesma narrativa, incluindo esse olhar. Então, assim, tem muita coisa muito importante, muito útil, mas que hoje não é categorizada como estudos de futuros, né? Bibliografia relacionada a estudos de futuros, mas com certeza é uma base essencial e que a gente pode usar e convergir, conversar e divergir das outras bases que já existem e que são consagradas como bases. Eu acho que muito disso é o papel da gente aqui, nesse âmbito específico, né, de construir a nossa identidade latina como protagonista de futuros, né? Como é que a gente faz futuro? Então, tem muita coisa de base, a gente não está saindo do zero, como a Lídia já falou, né? Inclusive nessa questão, eu acho bastante importante a gente frisar isso, porque tem muita gente legal falando muita coisa boa. E a gente pode dar sequência nisso de várias formas, né? E daí ficou o convite para a gente trabalhar juntos nisso. Espaço aberto aqui para qualquer um vir e falar o que achou, como está se Vamos lá, sentindo, microfone aberto, gente, contem para dúvidas. nós. É isso. Deixa eu aproveitar e fazer um agradecimento a todo mundo que estava vendo o nosso streaming no YouTube, com quem a gente não estava conseguindo conversar diretamente. Eu tentei atender um pouquinho lá no chat, outras pessoas aqui da Alaf também. Então, assim, obrigada por terem estado aqui com a gente. Coloquem as perguntas no chat ou mandem por e-mail para nós o que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai respondendo todo mundo. A gente tem uma estrutura pequena e um Zoom pequeno também, então por isso a gente tinha uma quantidade limitada de pessoas que podiam estar aqui interagindo em tempo real. Mas obrigada por estarem e continuem com a gente tem muita coisa para fazer, a gente precisa muito de pessoas que acreditem
nesse lugar que a gente está querendo construir, porque a gente precisa de muitos braços e muitas cabeças para que isso saia realmente do papel da forma que a gente sonha. É um sonho em conjunto, né? Wesley, estava com a mão levantada? Tava, eu ia agradecer, falar, foi muito legal, muito obrigado também pela masterclass. E é atrasado, então eu meio que não vi a apresentação da LAF. Queria que, só para recapitular o que é a associação, por favor. Sim, vai estar disponível, vai estar gravada também, mas a LAF ela é uma ONG sem fins lucrativos. Ela nasce nesse formato de associação e ela nasce para transformar a América Latina na visão do norte global em uma líder de futuros, porque a gente já sabe que já somos, mas talvez a percepção que os outros tenham de nós ainda não seja essa. Então, a ideia é que através de muitas ações, muitas parcerias, muito advocacy, a gente consiga chegar lá. A gente trabalha em 4 pilares centrais. Um é o bem-estar de futuras gerações. O outro é perspectivas de mais que humanos. Então, parar de falar só de pessoas, falar de outros vivos, seres vivos. É, a valorização do saber ancestral e identidades latinas, afirmação de identidades latinas. Então, esses 4 pontos formam os ângulos centrais que a LAF trabalha, seja através de masterclasses com os associados, de fóruns temáticos também para associados. Então, quem acabar virando membro vai ter acesso à nossa plataforma, onde muitas coisas já estão pré-criadas para que as discussões aconteçam, mas muitas mais podem ser sugeridas por vocês, porque quem for membro e a gente discute. Mas também trabalhar com empresas, também trabalhar com governos, agências, enfim, o que for, para que as transformações sejam sistêmicas. Não é ficando só entre mais do mesmo que a transformação vai ser de fato ampla. Então, a gente precisa de cooperação, inclusive com o Sul Global, inclusive com o Norte Global. Então, temos muito caminho aí pela frente, mas estamos muito animados. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês entrem em contato com dúvidas, com críticas, com questionamentos. A gente está aqui para pensar, e para continuar fazendo perguntas também, mais do que trazer respostas. Mas foi um prazer estar com vocês por essas horas. Eu queria agradecer aos membros fundadores da Aleph, que trabalharam muito, 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 por muitos meses, para que esse dia acontecesse aqui hoje. Então, um obrigado muito especial para vocês, vocês são incríveis. E também tem pessoas que não são membros fundadoras, mas que também trabalharam com a Aleph esses últimos tempos. E a gente não conseguiria ter feito sem vocês, então muito obrigada também. E eu espero que vários de vocês façam parte da Aleph, que a gente continue essa relação e essas discussões ali dentro da plataforma, falando muito mais espanhol ou portunhol do que esse evento de hoje. A gente vai se adaptar, os brasileiros vão se adaptar ao espanhol e os hispanohablantes vão se adaptar ao português. Isso tem que acontecer se a gente quer ter uma América Latina unida para o futuro e faz parte. E a gente vai criando, achando jeito conforme as coisas vão acontecendo. Não tem uma fórmula perfeita, mas a ideia é que a gente se adapte. Então, é isso. Muito obrigada, todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá lá no YouTube também, gente. Muito obrigada. Beijo, gente. Uma boa noite para todos e a gente espera revê-los o mais brevemente possível. Entrem em contato, sigam a gente, tirem dúvidas, venham junto. Muito obrigada.